Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Eu chego deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, tem dois temas muito importantes para tratar com vocês nesse vídeo. Primeiro, Marcelo Cabo é o novo treinador do Vasco. A informação acabou de ser divulgada agora há pouquinho pelos companheiros do Globoesporte.com. O treinador, inclusive, foi campeão goiano hoje, jogando a final do Campeonato de Goiás contra o Goianésia. Ele acertou a sua vinda por Vasco, contrato de 1 ano. Pois bem, o treinador tem 54 anos, iniciou a sua carreira em 2004, treinando o Bangu, já dirigiu 16 equipes na carreira e tem alguns trabalhos de destaque. Em 2016, ele foi campeão da Série B com o Atlético Goianiense e há 2 anos atrás ele fez um trabalho maravilhoso no CSA. Tirou o CSA da fila após 10 anos sem ser campeão, foi bicampeão alagoano e trouxe a equipe alagoana de volta à Série A do Campeonato Brasileiro depois de 33 anos. Inclusive, ele estava treinando o Atlético Goianiense nessa temporada. Não só evitou o rebaixamento da equipe, como colocou a equipe na Sul-Americana. Então, ele é o novo treinador do Vasco. O Vasco tentou, sim, Lisca, Fernando Diniz e também Thiago Nunes. Tomou a negativa dos 3 treinadores. A multa rescisória do Lisca é muito alta e ele está feliz no América Mineiro. O Fernando Diniz sente que ainda tem mercado e queria decidir o seu futuro com um pouco mais de calma. E o Thiago Nunes também, nesse momento, não achou muito bem levar as negociações à frente. Estava na mesa do Vasco aí o Pintado e também o Marcelo Cabo. E o preferido pela cúpula Cruz Maltina foi Marcelo Cabo. A tendência é que o Vasco anuncie de forma oficial segunda-feira e ele já comece a comandar os seus novos jogadores. Inclusive, ele tem uma passagem como jogador de futsal no Vasco. Vou colocar para vocês uma foto dele com o seu filho, que hoje é o auxiliar técnico dele. Já há muitos anos trabalha com o pai, mas na época que ele foi jogador de futsal do Vasco, o seu filho ainda era bem pequenininho. Boa sorte ao Marcelo Cabo, que ele consiga fazer um trabalho bacana no Vasco. Bom, galera, e para virar a chavinha, eu vou ser bem sincero, é para ficar revoltado. O ex-presidente do Vasco, Alexandre Campelo, fez uma nota oficial hoje mais cedo para poder pedir desculpas à torcida do Vasco pelo rebaixamento, mas o que me irritou não foi isso não. Eu vou ler para vocês agora aqui a nota oficial dele, presta bastante atenção que ele fala de muitas coisas, mas na maior parte dessa nota oficial ele quase não assume os erros dele, ele quase não fala da importância dele para o Vasco ter ido para a segunda divisão. Ele usa uma frase muito simples: peço desculpa à torcida do Vasco pelo rebaixamento, e nem aprofunda muito, assume lá grandes culpas. Ele passa quase a nota oficial inteira reclamando das declarações do Osório ontem na coletiva, dizendo que ele foi leviano ao dizer que as outras gestões, as gestões que passaram no Vasco, saquearam o clube sem dar nomes. O Campelo meio que foi querer pedir uma retratação pública do Osório, alegando que ele não saqueou coisa nenhuma o Vasco, não pegou um centavo do clube, e também disse que ao falar isso, ele coloca o do Adriano Mendes na reta, porque o Adriano Mendes, que nesse momento é o vice-presidente de finanças do Vasco, era o vice-presidente de finanças do Alexandre Campelo. Então ele exigiu uma retratação e que o Osório dê nome aos bois. É pra tu ficar maluco, né? O Vasco nessa situação, rebaixado, ele o grande culpado pela queda do Vasco, e o cara simplesmente quer pedir retratação. E comentou também essa situação de ter se levantado um processo administrativo disciplinar contra ele e mais outros 3 integrantes dos poderes do Vasco da gestão anterior. Falei disso no vídeo bem cedinho de manhã. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Curte o Alexandre Campelo aí, pedindo desculpa à torcida do Vasco pela queda da segunda divisão, e aí puxando a orelha e tretando pesado com o Osório, que é o novo vice-presidente geral do Vasco. Confere aí. Vascaíno, é notório que o Clube de Regatas Vasco da Gama atravessa há décadas um momento extremamente delicado do ponto de vista financeiro, esportivo e político.
O rebaixamento ao segundo escalão do futebol brasileiro vem de muitos anos. Não me eximo da responsabilidade que cabe a mim e a nossa gestão pela queda da Série B, mas sabemos bem que o quarto descenso nas últimas 10 participações do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro é resultado de um processo antigo de deterioração administrativa e financeira do clube, que ainda exigirá muito tempo para ser contornado. Recolocar o Vasco da Gama à altura de seu real tamanho requer trabalho árduo, muitas das vezes silencioso. A atual gestão, que recebeu de nós todas as informações para dar início ao seu mandato da maneira mais tranquila possível, em um processo de transição elogiado publicamente por seus integrantes, urge virar a chave do discurso raso, nitidamente de campanha, parecendo ter o intuito de ganhar tempo e afagos enquanto não consegue entregar resultados concretos. Por esta razão, não posso deixar de expressar minha perplexidade e indignação com a declaração proferida ontem, dia 26/2, pelo vice-presidente geral, senhor Carlos Roberto Osório, ao dizer que o clube foi saqueado nos últimos anos. O senhor Osório deveria ser mais específico. Quais dos últimos anos? Saqueado por quem? Se ele tem informações a respeito, deveria abri-las a todos os vascaínos. Ao fazer uma afirmação desta gravidade e de forma vaga, como fez o senhor Osório, adota uma postura leviana e irresponsável, que em nada se coaduna com o cargo que ocupa. Primeiro, por jogar para terceiros a missão de decifrar o que e sobre quem ele está falando. Segundo, como consequência da primeira, por incentivar a quem ouve a imaginar de que todos aqueles que passaram pela gestão nos últimos anos saquearam o clube. O mais curioso é que, ao estimular esta interpretação, o senhor Osório lança suspeições a esmo sobre integrantes da atual diretoria administrativa que participaram de gestões pretéritas do clube, a começar pelo núcleo do departamento financeiro. Eu tenho plena convicção de que não participei de qualquer saque. O mesmo se estende aos componentes da diretoria administrativa no triênio 2018-2020. Em respeito não apenas a mim, mas a todos que passaram pela gestão do clube nos últimos anos, urge que o senhor Osório se retrate e ao mesmo tempo seja mais específico em suas declarações, até em benefício próprio, para que não alimente a leitura de que, na falta de algo concreto a anunciar aos vascaínos, o primeiro vice-presidente geral do clube, com a capacidade retórica que lhe é peculiar, lançar ao vento divagações ocas. Não bastasse isso, também no dia de ontem tomei conhecimento de que fui citado como alguém a ser investigado por atos administrativos supostamente cometidos durante o processo eleitoral. Essa investigação estaria vinculada à composição da lista de sócios aptos a votar ou serem votados no pleito de 2020, mais precisamente a inclusão ou não de anistiados. Pois bem, em nome da verdade dos fatos, não tenho o menor problema em explicar novamente o que já disse reiteradas vezes. Por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária referente à apreciação da proposta de eleições diretas, votei no âmbito da Junta Eleitoral pela inclusão dos anistiados. Fui voto vencido. Posteriormente, quando a Junta Eleitoral voltou a se reunir por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, não me posicionei sobre o tema, por saber que, mais uma vez, seria voto vencido. Como disse publicamente à época, estava claro e flagrante que os então presidentes do Conselho Deliberativo, Roberto Monteiro, do Conselho de Beneméritos, Silvio Godoy, e do Conselho Fiscal, Edmilson Valentim, estavam decididos a alijar os referidos associados da lista eleitoral. Pergunto, como eu poderia ser contra a inclusão dos anistiados na lista eleitoral se foi a nossa gestão que logo em seus primeiros meses liderou um processo de recadastramento e anistia com o objetivo de ampliar a participação dos sócios e propiciar um processo decisório mais democrático? Destaco ainda que as eleições foram conduzidas pela nossa gestão de forma transparente
e honesta, e que eu, tal como apontou um dos candidatos, não fiz uso da máquina política em benefício próprio. Diante desses fatos, causa-me surpresa, não apenas que 6 conselheiros, sabe-se lá com que motivações, tenham incluído meu nome em uma requisição para a abertura de inquérito, mas, sobretudo, que o atual Conselho Deliberativo concorde em discutir esse pedido. A impressão que se tem é de que falta coragem ao Conselho Deliberativo para punir os verdadeiros agentes políticos que, ao longo de 3 anos, por puro revanchismo, prejudicaram veementemente o clube, sob a necessidade única de causar desconfortos políticos, esportivos e financeiros à gestão anterior. Espero que eles tenham, de fato, o destemor tantas vezes alardeado durante a campanha eleitoral de marchar rumo aos reais adversários do Vasco. Durante 3 anos, mesmo diante de tantas dificuldades, tornamos o Vasco da Gama um clube muito melhor do que encontramos. Os resultados esportivos, infelizmente, não acompanharam outras mudanças significativas realizadas durante a nossa gestão e que serão sentidas já pela atual diretoria administrativa e pelas próximas que virão. Pedimos sinceras desculpas pelo rebaixamento no campo. Torcemos pelo presidente Jorge Salgado e seus pares. Todos nós vascaínos confiamos a eles a missão de seguir nesse caminho de reconstrução do Vasco. O momento é delicado, mas pede serenidade. Generalizações devem ser evitadas sob pena de cometerem injustiça e atuar exatamente como os que querem banir. Muitos vascaínos se dedicaram ao longo dos últimos 3 anos para oferecer o seu melhor ao clube. Generalizar é desrespeitoso e tira a própria credibilidade de quem está no controle momentâneo da narrativa. Esperamos que a atual gestão não use de gestores irresponsáveis e acusações sem fundamento como cortina de fumaça para encobrir o impacto do rebaixamento, que dói em todos nós, e a ausência até o momento de medidas, sobretudo financeiras, prometidas ao longo da campanha eleitoral. O Vasco precisa de ação e trabalho, não de parolagem irresponsável. Alexandre Campelo, da Silveira. Bom, rapaziada, é isso. É triste, é de lamentar. Fazia uma nota oficial nesse momento para poder falar da queda do Vasco, a segunda divisão. A gente está pouco preocupado aqui com se você tá chateado ou não tá. O cabeça, o comandante da nau é você. E toda a culpa, sim, estoura no colo do presidente. Aprendi na vida que cargo de liderança é da seguinte forma: quando deu tudo certo, é louro para todo mundo, foi nós. Mas na hora que dá merda, é o líder. É assim que a vida cobra de quem trabalha em cargos de chefia. É isso, rapaziada. Vou encerrando minha participação por aqui e vamos ver que pano que vai dar essa treta. E como eu informei vocês, Marcelo Cabo é o novo treinador do Vasco. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Chegou até aqui no vídeo, dá essa moral, deixa seu like. Se não gostou do vídeo, deixa seu dislike também. E se inscreve aí no canal. Amanhã, 5h30 da manhã, eu volto com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta, Vasco. Tamo junto. Valeu. Fui!